Estamos de volta, mais um pouco da função quadrática. A aula anterior foi top, né? Foi bacana, deu de relembrar bastante coisa, deu de verificar a aplicação, que é o que o Enem tem cobrado muito, é essa aplicação. Então agora é verificar o que vai acontecer, porque ainda falta verificar a questão de gráfico, tem tudo isso aí. Precisamos, então, correr, porque são só 2 aulas, né? É verdade, duas aulas de muito conhecimento, muito aprendizado, sem perca de tempo. Vamos lá. Aula 53, na tela. Então, na parte 2, a gente vai agora, sim, falar um pouco da parábola, né? A gente já comentou na aula de parte 1, e a gente vai estudar ela um pouco mais a fundo agora, falando do vértice, fazendo um estudo do sinal, tudo isso envolvendo a nossa parábola. Então, o estudo da parábola, será que eles lembram, professor Maurício? Vamos conversar um pouquinho com eles aqui. Nós falamos da montanha-russa, nós falamos de um monte de coisas. Falamos até da nossa ginástica artística aí, né? Fazendo todo aquele movimento. É legal quando eles dão aquela pausa, né? Assim, ó, tan, dos movimentos, e aquilo tudo é um movimento parabólico. E podemos afirmar com certeza que foi aquele movimento perfeito que deu a medalha de bronze ao Brasil. Porque eu lembro que a menina falou, tem que tirar mais do que tantos pontos. Exatamente o que ela tirou. E ninguém conseguiu ultrapassar. Por quê? Porque o salto dela foi perfeito. Vocês lembram então da parábola? Lembra sim, não adianta se esconder não. Não, vem cá. Volta cá. Isso, volta. Não adianta se esconder, se esquivar e dizer assim, eu não me lembro. Então, lembra sim. Foi a gente que ensinou, como é que não vai lembrar? Primeiro ano, lembra. Você não era da mediação? Então você está perdoado, mas você tem que lembrar, porque o seu professor passou no primeiro ano. O ensino regular passou Não sim. minta, olha. E o legal é que, na verdade, o quadrático mesmo, na verdade, a equação de segundo grau, alguns detalhes, nono ano já vai aprendendo. Então, não esconde, vem pra luta e vamos em frente, vamos recordar com vocês agora tópicos importantes com relação à parábola. Olha lá. Então, quando a gente fala do delta, né? Quem é o delta? Tem um valor importantíssimo, né? Dependendo do resultado do delta, a gente tem algumas consequências. O delta é o b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Isso. E aí, quando nós achamos um delta positivo, nós conseguimos aplicar na fórmula de Bhaskara. Tem raízes. E nós vimos lá que tem 2 raízes. Coração da aula, né? Coração da aula. Pode anotar, tá? Olha que quando a gente fala aqui, a gente não tá brincando em serviço. Pode anotar, por quê? Porque agora essa aula é fundamental para você recordar alguns detalhes de conceitos, de definições que são muito importantes, muito relevantes aí para você desenrolar bem o Enem, por exemplo, tá? Então, delta maior que 0, delta positivo? 2 raízes reais e diferentes. X1 é diferente de X2? Isso. Tá. E se o delta for 0? Se o delta for igual a 0, eu terei 2 raízes reais e iguais, ou uma única raiz. X1 igual a X2? Isso. Entendi. E se o delta é negativo? Aí não tem raízes. Não toca em mim? Isso. Então, se o delta é negativo, não existe nem X1 e nem X2. Tá certo? Certinho. Belezura? Todo mundo anotou? Então, vamos embora, pra frente. Agora, vamos lembrar detalhes importantes também com relação aos coeficientes. Cada coeficiente tem a sua determinação. O A, por exemplo, indica o que mesmo? O A, que a concavidade da parábola é voltada para cima. Ou para baixo. Se for negativo, para baixo. Positivo, para cima. Isso. Lembra da carinha feliz ou triste? Sim. Isso mesmo, né? Então, delta positivo... delta não. O A positivo, carinha feliz. Olha lá, que legal, né? Delta negativo, e a carinha é triste. A concavidade para baixo, negativo. Aqui feliz, ó. Certo? Certinho. Beleza. Isso quem determina é o nosso A. Vamos ver o B? Não, primeiro vamos ver o C? O C. O C é o ponto de interseção. É o ponto em que a parábola corta o eixo Y. Quase travou. Se o C for positivo, vai cortar acima da origem, tá? Como assim, professores? Temos aqui o nosso Paraná, X, Y. Nós temos aí a nossa parábola. Então, a nossa parábola fez assim, ó. Cortou aqui, ó, em cima da origem. Quem é a origem aqui? 0, 0, né? 0, cortou 0. Em cima da origem o nosso C positivo.
Cortou embaixo da origem, nosso C, negativo. E cortou na origem, o nosso C é zero. É uma equação, uma função incompleta. Tá? Então, isso aí, quem determina isso é o C. Tá bom? Beleza. Aos detalhes fundamentais da análise da parábola. E o B, minha gente, quem é o B? O B é aquele, né, é a sequência da parábola depois que passa pelo eixo Y. Cortou o eixo Y, eu vou olhar a linha da parábola, ela faz o que? Ela sobe, ela desce, ela segue mais ou menos em linha reta. Vou dar uma rodada. O que acontece? Se ela estiver subindo, o B é positivo. Se estiver descendo, o B é negativo. Se estiver mais ou menos em linha reta, o B é zero. Quando fala mais ou menos aqui na anterior, olha lá, depois que passou do eixo Y, vou pegar até um amarelo aqui. Tá descendo. Depois que passou do eixo Y aqui, o que aconteceu? Tá descendo. Então quer dizer que nesse caso aqui, o nosso B é negativo. Negativo. Menor que zero. Isso. Se ele estiver mais ou menos ali, ó, perto do vértice, seguindo assim, mais ou menos aquela retinha ali, aí ele é zero. Gente, esses detalhes de A, de B e de C, dos nossos coeficientes, eles já são importantes desde o começo, que a gente tem que identificar lá para achar as raízes, né? Para aplicar no delta, no Bhaskara. E eles também têm essas importantes ações dentro da função. Então, quem é o A? O A vai dizer se a concavidade, a carinha é feliz. Se está para cima ou se está para baixo. Perfeito. O C toca o eixo Y. Tá? Lembra que lá na função afim o B toca o eixo Y? Isso. Aqui é o C. Na verdade, quem é que toca o eixo Y? O termo independente. Aquele que não depende do X. Então, quando o X zera, ele fica sozinho no eixo Y. Isso. E o valor do B, positivo ou negativo, vai depender daquele momento depois que passou, depois do C, onde tocou o Y. Vai descer? Vai subir? E aí você determina. Esse daqui, na verdade, nem é tão cobrado. A gente cobra, a gente coloca aqui por quê? Porque quando eu vou fazer uma análise gráfica, eu consigo ter uma certeza na hora de escolher a alternativa correta. Mas as raízes, o ponto de interseção, o vértice, esses sim são cobrados sempre, tá bom? Vértice? Falou em vértice? Falei. Falou? Falei vértice. Falar em vértice é o nosso próximo tópico, né? Porque o que acontece? A nossa reta, ela não tem vértice, né? Porque a nossa reta... é reta. Ou é crescente. Ou é decrescente. Agora, a nossa parábola, acontece que ela pode começar decrescendo e depois passa a ser crescente. Isso. Ou vice-versa, começar crescendo. Quando a gente lança uma pedra, lança uma bola de basquete, ela vai chega na altura movimento máxima, crescimento, chega na altura máxima e depois começa a decrescer. Cai. Então, a nossa parábola ela tem os dois momentos. E quem é que determina exatamente a mudança de movimento? É ele. A mudança de sentido. É ele. É ele, né? Então quer dizer que lá na física, quando eu calculo a altura máxima é o Y vértice. É o vértice da parábola, né? E se você souber disso, você não erra as questões que todo ano ele tem colocado falando do vértice. Ou é no jogo de vôlei, ou é numa empresa, ou é numa situação. Ele sempre cria uma situação onde eu preciso resolver a fórmula e achar o vértice. Tem uma situação que a física gosta muito, que é o lançamento de projéteis, né? Lançamento de projéteis. Então, lançamento oblíquo. Isso, e quando lança, forma uma situação parabólica que também tem o vértice ali. Então vamos recordar com vocês, o vértice da parábola, não fique com essa carinha de desespero, porque esse vértice é isso que a gente disse, é exatamente o ponto, né? Tem um X vértice, tem um Y vértice, exatamente o ponto em que a nossa parábola troca de sentido do movimento. Perfeito. Estava crescendo, passa a decrescer ou vice-versa, tá? Vamos lá, mais pertinho lá, para a gente entender melhor tudo isso. No estudo da função quadrática, nós temos essa situação. Olha só, nós vamos precisar verificar as raízes, vamos precisar resolver tudinho, vamos ter que tirar os valores de A, B e C. Tudo isso vai ser feito de maneira bem prática. Mas além de tudo isso, nós vamos agora precisar determinar o vértice da parábola. Certo? Certinho. O vértice da parábola, então, como o professor Maurício acabou de dizer, na física, geralmente eles gostam muito de trabalhar falando de valor máximo. Ou a gente pode dizer valor mínimo, né? Quem determina isso é o vértice. É o vértice, né? Estamos nas Olimpíadas.
Nós vimos lá nos saltos, né, da ginástica que ela faz uma parábola e ela chega numa altura máxima. Geralmente, na altura máxima, eu estava observando que ou ela está de pé ou ela está de cabeça para baixo, na altura máxima, dependendo de quantos giros ela fez no ar. Quando um atleta vai na piscina fazer natação, ele mergulha e ele não mergulha e sobe de uma vez. Ele mergulha e ele tem toda uma questão de treino. Vai na profundidade máxima, volta e aí continua com o nado. Ou nado borboleta, ou nado sincronizado, algum tipo de nado específico. Ele vai na profundidade máxima. É uma também parábola é também, uma parábola. Né? Com cavidade voltada para cima, Isso. né? Então vamos lá, o vértice então tem ponto de máximo E o ponto de mínimo. Quando a concavidade está voltada para baixo, É o ponto temos máximo. ponto máximo, certo? É a altura máxima que o objeto alcança. É o nosso vértice. Olha lá. Agora, quando a concavidade é voltada para cima, temos ponto Mínimo. Simples assim, tá bom? Ponto máximo ou ponto mínimo. Vale a pena você anotar, vale a pena você fazer os registros aí, tá? Então, a gente vai fazer um estudo dos pontos máximo e mínimo, né? Estudando o nosso vértice da parábola. Olha que legal aqui, que bonitinho. Olha aí a carinha. Né? Os dois estão felizes. Tá, os dois estão felizes, mas na verdade é com cavidade para baixo que a gente costuma dizer que a carinha é triste, né? Mas, fazendo um movimento aí, temos o vértice aqui, ó. Esse aqui é o vértice, né? Bem no pescocinho. O pescocinho vai ser o vértice da parábola, um valor mínimo. Mínimo. Agora, no caso lá do bonequinho do outro lado, lá no topo da cabeça dele seria o valor máximo, tá? Perfeito. O vértice tem... ele é um ponto no plano cartesiano. Ele é um ponto. Então ele tem coordenadas. Ele tem no X e tem Y. Isso mesmo. Anota agora que a gente vai mostrar para vocês. Então, quando o vértice tem... Vamos lá na tela? Ó. Isso. X vértice e Y vértice, né? Quem é o X vértice? É o menos B dividido por 2 vezes o valor do A. Beleza. Se você X quiser anotar também, tá? O X vértice é a média aritmética das raízes. Ah, verdade, que tem a raiz aqui, o X1 aqui, né? Tocou o eixo X, é o nossas raízes, né? X1 e X2. Se a gente somar o X1 com o X2, divide por 2, tem o X vértice. Isso. Ah, gostei. É outra informação também muito boa. Gostei. Anotados, X vértice é menos B sobre 2A. E o Y vértice é menos delta dividido por 4A. Se em alguma situação ele lhe pede o Y vértice, você precisa calcular o delta. Se não quiser, você pode achar, né, quem tiver o gráfico, acha o X1 e X2, somos 2 dividido por 2. O resultado substitui lá no lugar do X e a resposta vai ser o Y vértice. Isso. Vamos aplicar isso num exemplo? Bora, Eu acho que bora. vai ficar melhor para eles compreenderem. Por exemplo, aqui uma universidade de Mogi das Cruzes, deve ser em São Paulo, né? O valor mínimo da função y igual a x ao quadrado menos 6x mais 5 é... Valor mínimo. Valor mínimo. Quer dizer que a parábola tem a concavidade aberta para cima. Isso, valor mínimo, né? Então vai ser assim, ó. Isso. Certo? Ele quer o Y vértice. E aqui a gente já vê direto, sabe por quê? Porque as alternativas estão tudo em Y já. Isso. Então, com certeza, ele quer o nosso Y vértice. E o nosso Y vértice é dado por? Menos delta dividido por 4A. Então temos que Beleza. fazer o delta. Temos que fazer o delta. Vamos ver? Vamos ver se esse exercício está prontinho aqui. Primeiro, para fazer delta, a gente precisa de A, B e C, né? A, B e C, dá lá. Porque o nosso delta é B ao quadrado menos 4AC. Quem é o A? 1. Borracha não escreve. É 1. Quem é o B? Menos 6. E quem é o C? 5. Beleza. Fez a identificação correta dos coeficientes. Vamos fazer a substituição agora no delta. Olha lá. B ao quadrado é menos 6 ao quadrado. Menos 4 vezes o A, que é 1, e o C, que é 5. E aí todo mundo corre pro abraço, porque aqui agora é muito fácil. Menos 6 ao quadrado. 36. Menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 5? 20. 20. 36 menos 20, 16. Ou seja, o nosso delta é 16. Agora vale a gente só voltar lá e aplicar no nosso Y vértice. Menos 16 dividido por 4 vezes A. E 4 vezes A é 4 vezes 1, que é 4. E menos 16 dividido por 4, menos 4 é o nosso Y vértice. Então, a alternativa correta é a letra D. Até aí, tudo bem, gente? Então, olha aqui, conversando com vocês um pouquinho. Quando pedir valor mínimo ou valor máximo, está falando do... Vértice. E de quem mais precisamente dito?
Y vértice, que né? ele determina a altura. Isso Na mesmo. física, né, você falou do exemplo da física do lançamento horizontal ali, oblíquo, o que acontece? A altura máxima é o Y vértice. E lá nós temos o alcance. Só que o alcance é a distância entre o x1 e o x2. Mas o meio do caminho é o nosso x vértice. Sim. Então, quando eu calculo o x vértice no lançamento horizontal, eu tenho a metade do percurso. Quando a gente fala de Y vértice, ou é a altura ou é a profundidade, né? Perfeito. Ou é valor máximo ou é valor mínimo. Mas sempre dado por menos delta sobre 4A. Para encontrar Y vértice, a gente vai precisar do delta, tá bom? Perfeito. Mais um exemplo? Bora. Vamos lá? Mais um exemplo. Falando de valor máximo agora. A gente falou de valor mínimo, agora é de valor máximo. Menos x ao quadrado, menos 10x mais 11 é a nossa função e queremos encontrar o valor máximo, ou seja, o nosso y vértice. Menos delta sobre 4A vezes A. E esse aqui não trouxe prontinho porque a gente vai resolver com vocês, né? Quem é A? O A é menos 1. Quem é B? O B é menos 10. E quem é C? O C é 11. Vamos de B ao quadrado menos 4AC, porque é o que a gente vai precisar, certo? Vamos Certinho. lá. B ao quadrado menos 4AC é o nosso delta, né? B ao quadrado menos 4AC. Vamos lá, quem é o nosso B? O B é menos 10. Ao quadrado vezes o A. Quem é o A? O A é menos 1. E quem é o C? O 11. C Tudo multiplicando. é 11. Muita calma nessa hora, a gente tem que ter muito cuidado com sinais negativos, tá? 10 ao quadrado, ou melhor, menos 10 ao quadrado é menos 100. 10 vezes menos 10. 10 Vai vezes dar 10, 100. Menos com menos, mais. Aqui também a gente vai ter toda uma multiplicação de sinais, né? Menos com menos, mais com mais. Então, 4 vezes 1? 4. 4 vezes 11? 44. E aí, é soma, né? 144, 144, beleza. Esse é o nosso delta, que agora a gente pode voltar aqui e substituir. Nosso y vértice vai ser menos o delta, 144. dividido por 4 vezes o a, que Menos é 1. menos 1. Vocês viram que o 4 meu varia, né? Ou a hora ele é de um jeito, a hora de outro. Menos com menos mais, já sabemos que vai dar um resultado positivo. 144 dividido por 4. Dá 36. Vai dar 3 vezes 4, 12, sobrou 2. 24. 24, né? E aí 4 vezes... 6 vezes 4. 6 vezes 4. 36. Certinho? Certinho. Esse é o nosso y vértice. Beleza, bom. Então vocês viram que quanto mais eu faço, mais eu tenho prática, mais eu tenho facilidade em fazer, beleza? Vamos lá então, vamos em frente, porque tem muita coisa pela frente ainda. Vamos de exemplo número 3, fazendo agora uma análise da parábola? Olha que legal, tem a parábola. Opa, tem duas raízes. Tem mesmo. O 0 e o 6. Olha que legal. Eu acho que tá tudo construidinho aqui. Primeiro, olha o x-vértice lá. As raízes quem são? Olha lá, né? 0 e 6. Isso, 0 e 6. E olha o x-vértice no meio lá, 3, a metade. Ah, verdade. E o coeficiente A? Quem é? O A? Quem fala que o A é positivo ou negativo? É a parábola. A parábola, né? Tá para baixo. Então o A negativo, porque a concavidade tá para baixo. Baixo. A gente pode completar aqui, ó. Concavidade para baixo. Certo? E a letra C? Quem é o vértice? Eu já sei que x-vértice é 3. Ah, o Então, vértice. o ponto que liga lá é o 9, é 3 e 9. 3 e 9. 3 para X, 9 para y. E o valor do coeficiente C? Eu já sei que o C é onde toca o eixo Y. É 0. É 0. Tocou no 0 lá. Isso. E o B? O B É depois que passou o toque do Y, ele subiu ou desceu? ele tá subindo, não é, lá? Tá indo lá pro rumo da... Ah, é. Olha o amarelinho. Ele subiu. Lembrando, como é que eu sei que tá subindo ou descendo? Procura o vértice, tá? Ele vai no rumo do vértice, porque ficou ali. Aí se fosse lá para baixo, né? E se fosse para cá, não tá indo para baixo? Passou lá, tá vindo para cá, ó. Só que nós estamos procurando o vértice. É, o tem vértice que ser no caminho do vértice. É, isso mesmo. Isso mesmo, importante esse detalhe aí que o professor Maurício falou, tá? Então, com isso, não esqueça, olha um resumão aí, que legal, né? Parábola voltada para cima, valor mínimo. Parábola voltada para baixo, o valor é máximo. Né? Então, isso aqui é fundamental, esse slide aqui é muito importante, tá? A gente ter, um resumão, né? É, a gente ter consciência de tudo isso. E claro que tem que recordar.
tá? Porque muitas das vezes o Enem ele vai cobrar de você conceitos com relação à função quadrática. Perfeito. Ele vai cobrar se o delta é positivo, quantas raízes tem. É nesse sentido, assim. Às vezes já teve questão de ser as alternativas serem teóricas, né? Sim, e aí você tem que fazer a identificação aí do que está correto, tá bom? Perfeito. Vamos falar um pouquinho agora sobre estudo do sinal. Estudo do sinal é para que valores a função é positiva ou negativa fizemos na função afim. É bem simples. Traça uma reta horizontal e a parábola. Se tiver da parte de cima é positivo, na parte de baixo é negativo. Porque nós analisamos não a reta, mas a parábola. E aí só colocamos os limites, não é? O x1 e o x2. Isso mesmo, Perfeito. né? Então vamos na telinha para a gente relembrar um pouquinho sobre o estudo do sinal. A gente já fez isso na função afim, vamos fazer na função quadrática, dando para vocês o passo a passo. Vamos lá, junto, firme e forte. Primeiro a gente faz o quê? Analisa a concavidade da parábola. Ela é para cima ou ela é para baixo? Por exemplo, nesse caso, dada a função menos 3x ao quadrado mais 12x mais menos 9, quem é o nosso A? O A é menos 3. Ah, então se o A é negativo, nós temos uma concavidade para baixo, tá? Então, o primeiro passo é identificar a concavidade. Segundo passo. O próximo passo é verificar a questão do nosso delta. Para saber se tem duas raízes, se tem só uma, temos que olhar o delta. Delta positivo, duas raízes reais toca duas diferentes. vezes. Beleza. Beleza. Continuando ainda, a gente tem que encontrar essas raízes, né? Então, aí a gente vai fazer o procedimento que a gente já trabalha com vocês aí, achando o x1 e o x2. E o x2. Isso aí já está na listinha dos tópicos já vistos, já trabalhados com vocês. Perfeito. Vamos para o terceiro passo. Aí sim a gente vai esboçar o gráfico, né? Ou seja, temos o x1 e o x2. Sabemos que a concavidade tem voltada para baixo. Já temos o x1 e o x2. Beleza. Sabemos também que acima do eixo x... vamos para o quarto passo já? Eu ia já fazer aqui, mas o quarto passo é a gente dizer onde é positivo... E onde é negativo. Isso. Onde é positivo, a gente já pode dizendo, acima do eixo x é positivo e abaixo é negativo. Onde é negativo, certo? Isso, a parábola, essa linhazinha azulzinha, bonitinha aí, ó. Ela é positiva lá em cima e negativa aqui embaixo. Beleza, o quarto passo é fazer isso. É de fato fazer o estudo do sinal. Ou seja, fazer o estudo do sinal é dar uma olhada bem de perto. Olha aí, quais valores ela é positiva. Então, entre o 1 e o 3... são valores, vou até fazer de verde, tá? Peraí. Entre o 1 e o 3 são valores positivos. Antes do 1, vermelhinho, valores negativos. Depois do 3, também negativo. Também valores negativos. Então aí sim, esse aí realmente é fazer o estudo do sinal. Se você quiser testar para ver, você pode pegar, por exemplo, o 4. Joga o 4 lá na função e resolve. Você vai achar um resultado negativo. Pega o 2, que está entre 1 e 3. Pega o 2, joga na função. Você vai achar uma resposta positiva. Pega o 0, que é antes do 1. Vai dar negativo também. Vai dar negativo também. Pode testar. Entendeu? Beleza. Então, com esse passo a passo, com certeza, o estudo do sinal ficou mais fácil, né? Será que eles acham fácil mesmo? Vamos ver? Vamos colocar em prática? Vamos fazer mais um pouquinho? Botar a mão na massa é chegar mais próximo do entendimento. Então, bora ver. Faça o estudo dos sinais da função abaixo. Temos ali, ó, x ao quadrado menos 4x mais 4. Primeira coisa, verificar os valores de A. E no A nós temos algumas decisões a serem tomadas, porque ele é positivo, ele é maior do que 0. Então, se ele é positivo, a concavidade é para cima. Segundo passo, encontrar as raízes, né? Beleza. Beleza, vamos de delta. B ao quadrado menos 4ac. Isso, aqui tá no surgir, tá bem bacana, porque... Por que tá bem bacana? É bom a gente fazer junto com vocês, só que também se tiver no surgir, esse material vai para vocês em PDF. Então vocês ficam com a resposta completinha para dar uma analisada depois, tá? Beleza. O nosso delta é 0. Opa, delta 0. O que acontece no delta 0? Só tem uma raiz ou duas. Então corta o eixo x apenas uma vez. x1 é igual a x2, tá? Beleza. Dando continuidade, vamos encontrar então a nossa raiz. Ela é única, né? Tem, na verdade, alguns livros dizem que raiz única e outros dizem que duas raízes reais iguais. Iguais. Né? Então, tanto faz. Substituindo os valores de B,
de delta, de A, nós vamos lá. Menos com menos, mais. Então vai ficar 4 mais ou menos a raiz de 0, que é 0. Dividido por 2 vezes 1, 2. Sabemos que essa parte aqui não vai ter nenhuma influência. Então ficamos apenas com 4 dividido por 2, que é 2. x1 igual a x2 igual a 2. Beleza. Olha que legal. E agora vamos fazer a construção disso tudo. Sabemos que a concavidade é para cima. Sabemos que a nossa raiz é única. Então toca o eixo x só uma vez. E vamos lá ao estudo do sinal. E que legal. Toda positiva. A gente diz estritamente positiva, né? Só não é positivo no lugar do zero, porque zero é a raiz, né? No 2, né? Que 2 é a raiz. O 2 zera tudo, né? Zera tudo, isso. Então, a função é positiva para valores menores que 2, para valores maiores que 2. Beleza. Bom. Bem detalhado. O bom é que vocês depois tentem fazer também, tá bom? Façam direitinho, porque... Só aqui já foram 2 exemplos prontos, né? Isso. O exemplo do passo a passo e mais um exemplo construído aqui com vocês, que vocês recebem em PDF, então tem toda a resposta desenvolvida. E quanto mais fizer, mais terá propriedade no conteúdo. Tá? É um conteúdo que precisa ter prática, tem que fazer muito. Verdade. Falando em prática, tem mais um. Bora então, bora. Vamos fazer mais um com vocês? Olha lá na tela, juntinho. Faça o estudo dos sinais da função abaixo. Então, vamos começar. Só 2. Aí, esse é um e esse é outro. Vamos ver o tempo, né? A gente faz o dos primeiro dois. e aí a gente vê os Isso, demais, vamos tá? lá então. Por quê? Porque a gente tem que cantar paródia, ainda tem o Brincando com os Números, tá? E aqui já com esse já vai ser 3 exemplos, né? Qualquer coisa a gente deixa uma aí de tarefa de casa. Beleza. Certo? Primeiro passo aqui é identificar quem é A, B e C, certo? Quem é A, B e C, né? Quem é A? O A é 2, menos 2. Não, vamos primeiro identificar apenas o A, né? Quem é A? Menos 2. Se o A é menos 2, nós temos um A negativo, menor que 0, então a nossa concavidade é para... Baixo. Baixo, já sabemos. Agora sim, agora vamos de delta, certo? Certo. Delta vai ser B ao quadrado, vamos identificar Menos. os coeficientes aqui em cima? Bora. O A é menos 2, o B é menos 7 e o C É menos 5. Tá bom? Delta é B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Muito cuidado com os detalhes por conta dos nossos sinais negativos. Quem é o B? Menos 7. Ao quadrado. Quem é o A? O A é menos 2. Quem é o C? Menos 5. Olha como é importante Tudo e o negativo. cuidado com o sinal. Vamos lá. Delta vai ser igual a menos 7 ao quadrado. 49. 49. Menos, aqui vai ser uma sequência de jogo de sinais. Isso. Menos com menos. Mais. E mais com menos. Menos. Menos, né? Então vamos lá. 2 vezes 5, 10. 10. E 4 vezes 10? 40. 40. Então o nosso delta é? 9. Positivo. Então tem 2 raízes reais. Isso, x1 diferente de X2. tá? Vamos aplicar o Bhaskara agora? Bora. Professora, não tinha outros caminhos mais rápidos? Tem, soma e produto também é mais rápido. Mas a soma e produto, ela é bem prática quando o A é 1. E nesse caso aqui o A é menos 2. Aí Então dá já uma não, atrapalhada, não né? dá tanta facilidade aqui. X é igual a menos B, mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes o A. Vamos lá. Menos B. O B é 7. Menos 7. Mais ou menos a raiz do delta. 9. Sobre 2 vezes o A. Menos 2. Menos 2. Olha lá, esse aqui é um pouquinho diferente, né? X vai ser igual. Menos com menos? Mais. Vai dar 7. Mais ou menos a raiz de 9? 3. 3. Sobre? 4. Menos 4. Menos 4. Isso. Verdade. Detalhes importantes com relação aos sinais. Vamos lá. Dá para resolver na outra página, a gente ignora a outra equação. Pode ser? Passa lá rapidinho. X é igual a mais ou menos 3 sobre menos 4, né? Então, nós estávamos aqui. X é igual a menos 3. Não. Menos 7. Já me confundi. Mais ou todo. menos 3. Não é menos 7, é 7 mesmo. 7, Positivo. isso. 7. Mais ou menos. 7 mais ou menos 3 Dividido sobre por menos 2. 4. 4? Eita, tá difícil de lembrar de uma página para outra. Eita, que memória é essa? Vamos lá então, vamos fazer agora x1 e depois a gente faz x2. Primeiro x1 a gente vai fazer 7 mais 3 dividido por menos 2. Menos 4.
Ai, É porque o costume é 2, né? É como mudou pro 4, fica fica meio... Tá. Vamos lá, então. 7 mais 3. 10. 10 dividido por menos 4. Fica menos 2,5. Isso, menos 2,5. Pode número quebradinho? Pode. Tem algum problema? Não. Não. Quem é o x2? O x2 7 menos 3 dividido por menos 4. 7 menos 3. dá 4. 4 dividido por menos 4. Menos 1. Menos 1. Então ficamos aí com dois valores negativos. Vamos fazer o esboço do gráfico Bora. agora? O esboço do gráfico é o seguinte. Sabemos que o nosso A é negativo. A gente está fazendo essa aqui, tá? Isso. Com cavidade para baixo, Baixo. né? Então vai tocar aqui em 2 pontos, né? Menos 2,5 aqui e menos 1 aqui. A nossa parábola vai ter valores positivos entre parte de esses cima. valores e valores negativos antes e depois. Beleza. Aí só para não me confundir, põe o branquinho aqui, só para a gente poder fazer isso aqui, para eles depois... Você está no marca-texto. Ah, não vai marcar. Tem que ser caneta. Só para depois... E nós na feira, quase que eu apago tudo, você viu? Caneta azul não, branca. Porque senão depois vão olhar, vão pensar que é dessa Mas aqui. estava fácil assim a gente arrumar os sinais também. Ela é bem parecida. Ah, é igual? É, ela é bem parecida. Ela é ali, ó. Menos e se a gente for voltar aqui, ela é menos, depois menos, depois menos. Ah, então tudo menos. Tudo Pronto, menos. melhor. Então, menos aqui no 2. E ali, sim, no 5, a gente bota um azulzinho aqui, ó, para apagar. E a gente já sabe que é menos também. Perfeito. Aí, para não ficar, depois olhar e falar assim, nossa, mas essa daqui é diferente. Isso. Então, só para ficar aqui, tá? Nós fizemos essa menos equação 2x aqui. ao quadrado, menos 7x, menos 5. Ela tem esse estudo do sinal, ela tem essa característica, com cavidade para baixo, toca 2 vezes no eixo X, é positivo entre menos 2,5 e menos 1, e é negativo para valores menores que menos 2,5 e maiores que menos 1. Então, entre menos 2,5 e menos 1, ela é Positiva. positiva. E valores de x, né? Vou botar assim, x menores que 2,5, que menos 2,5, ou x maiores que menos 1. É os valores que ela vai ser negativa, vai ser depois e antes. Perfeito, certinho. Aqui deu um númerozinho quebrado, não tem problema, né? Até porque se você quiser praticar, você faz. Essa que a gente estava com ela aqui com outros sinais para praticar mais, mas aí ficamos com 3 exemplos, né? Um do passo a passo, outro já construído no slide e outro que a gente construiu junto com vocês. Perfeito. Certo? Beleza. Muito legal tudo isso, por quê? Porque a gente abraça a causa e agora a gente fecha o estudo. Claro, se você estiver querendo mais esmiuçado, mais detalhado, vai lá nas aulas do primeiro ano. Esse ano a gente já deu aula para o primeiro ano, então tá no canal as aulas e aí tá tudo assim, bem compassadas, né? Bem compassadas. Perfeito. Fechou? Fechou. Função de segundo grau, função quadrática, top. Então vamos de brincando com os números, vamos ver a perguntinha? Bora. Olha lá na telinha. Tá lançado o desafio. Qual o número da sequência? Qual o próximo número da sequência? Nós temos a sequência 8, 6, 9, 23, 87. Qual é o próximo número da sequência? É 128? É 226 É 324? ou é 429? Tá com vocês! Tá lançado o desafio nas charadas de matemática, Perfeito. certinho? Vamos de paródia? Vamos relembrar um pouquinho? Quando fala da função quadrática, a gente pode até ficar aqui com eles, né? E fazer uma leitura já dentro de uma análise, né? Então lá na paródia dizia, né? Hoje é a função quadrática que faz o quê? Uma parábola, você já né? sabe. O gráfico de uma função quadrática é uma parábola. Que segue uma linha curva, toda curva. A parábola é toda Parábola curva. é curva. Seja com cavidade para cima, para Ou pra baixo, baixo. mas vai ser curva. E hoje, na nossa função quadrática, o delta importa. Importa, com muito, certeza. Porque se o delta for 0, toca só uma vez o x. Isso, então tá? só tem uma raiz. Isso, só uma raiz. Faz assim, a x² mais bx mais c, para mim, é a Delta. nossa lei de formação. E a estrutura original Isso. dela. Agora vem, eu não sou afim porque eu sou quadrática, né? Agora, se o A for 0, ela fica afim. É assim, verdade. Delta negativo, não toca em mim. Não tem raiz. Não tem raiz, não toca em mim. Quem é o mim? Não toca em mim, o eixo x. Né? Agora, se o delta for positivo, aí o x não escapa. Ele passa pelo vértice, segue a linha e toca o eixo x de novo, né? Duas raízes reais e diferentes. Isso, x1 diferente de x2.
todo esse contexto a paródia aborda aí, né? Então, hoje ninguém dorme em sala, hoje função é brinquedo, hoje matemática é mais gostoso. Verdade, né? Então, a gente fez 2 aulas que a gente reviu muito assunto importante, tá? Então, peço a vocês que façam um mapa mental de vocês e, claro, né, dentro disso, anotem as situações mais relevantes aí, tá bom? Perfeito. Por enquanto, a gente fica por aqui, mas já já a gente está de volta.